A gente retoma o assunto ligado à Venezuela, mas, claro, também aqui no Brasil, muitas repercussões. O chanceler Mauro Vieira foi convocado pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos sobre as eleições na Venezuela. Requerimentos de convocação foram apresentados por Ciro Nogueira no Senado e também pelo deputado Zucco na Câmara, com maiores chances de aprovação no Senado. Lula, por sua vez, sugeriu que a resolução das controvérsias eleitorais se dê pela apresentação e análise das atas do pleito, considerando o processo como normal. Você, Luiz Felipe Dávila, do ponto de vista da diplomacia, o governo brasileiro errou em relação ao pleito na Venezuela? E quais são as perspectivas para uma eventual sessão em que Mauro Vieira participe aí na Câmara dos Deputados ou então no Senado? Faz bem o Congresso de convocá-lo? Faz muito bem. O Congresso tem que cobrar postura do Brasil em relação à Venezuela. E a maioria do Congresso Nacional é favorável que o Brasil tome uma atitude de política de Estado. Política de Estado é denunciar uma eleição fraudulenta que mantém um ditador no poder e que desrespeita a vontade popular. Não nos esqueçamos que todos aqueles que estão no Congresso Nacional chegaram pelo voto legítimo que nós temos nas nossas eleições limpas e livres. Portanto, faz muito bem o Congresso cobrar do governo uma postura mais dura. E aí, temos de lembrar duas coisas desastrosas que esse governo fez nesses últimos dias. O primeiro foi o comunicado oficial do Partido dos Trabalhadores praticamente elogiando as eleições na Venezuela e Maduro por eleições pacíficas, o que é um total absurdo. É a manifestação clara de que o PT apoia a ditadura bolivariana. E depois, o pouco caso que o presidente da República fez em relação ao tema, dizendo que não tem nada demais o que aconteceu na Venezuela. Isso não pode falar nunca um chefe de Estado. Então, o que o Congresso está fazendo é cobrando, por meio do questionamento do ministro das Relações Exteriores, uma postura contundente e também coerente com a história diplomática do país, que é defender a paz, a liberdade e a democracia. Pois é, muitos parlamentares, né, delegado Palombo, não se sentem representados pelo governo brasileiro ou pela diplomacia quando não há um posicionamento mais contundente. Enfim, o que a gente pode esperar dessa convocação, posicionamento dos parlamentares e, claro, o posicionamento também da diplomacia brasileira? Olha, pela pouca experiência que eu tenho em Brasília, no Congresso Nacional, muito provavelmente esse pedido de convocação vai se tornar um convite. E aí ele não é obrigado a ir, porque a convocação, ele é obrigado a prestar esclarecimento para as comissões, para os deputados, para os senadores. Não sei, aliás, eu sei sim, a oposição, tenho quase que certeza que vai jogar pesado para esse convite de convocação se tornar essa convocação se tornar apenas um convite, né? Na verdade, o governo brasileiro deve estar pensando assim, meu Deus do céu, o que eu fui fazer da minha vida mandando o Celso Amorim para lá, tendo essa ideia de mandar observadores do TSE, porque ele se enfiou numa sinuca de bico. Era melhor ter ficado quietinho, que nada disso estaria acontecendo agora, mas muito pelo contrário. Ao invés de ajudar, ele atrapalha, inclusive com as declarações falando que lá não aconteceu nada demais, mas ao mesmo tempo ele manda emitir um alerta dizendo para que os brasileiros que vão para lá tomem muito cuidado porque a situação está perigosa. É o tempo todo se contradizendo, é o tempo todo tomando atitudes que não ajudam em nada no restabelecimento da paz que tem que reinar lá na Venezuela com esse ditador indo parar atrás das grades. Você, Mota, comissão da Câmara convoca Vieira para esclarecimentos, que a gente pode esperar do posicionamento dos parlamentares, deputados e senadores, mas também a resposta, o posicionamento oficial da diplomacia brasileira para o nosso parlamento. Mota. Eu acho que o Congresso tem que se envolver, evidente, porque o governo é do PT, mas o país não é do PT. O Estado não pertence ao PT. A política externa do Brasil não pode ser a política externa do PT. A diplomacia brasileira precisa representar os interesses do Estado e do povo brasileiro. E eleições são um assunto muito sério. Eleições são a base da democracia.
E a tolerância com ditadores tem que ser absolutamente zero. Pois é, e o Brasil assumiu a proteção da embaixada da Argentina em Caracas após a expulsão desta e de outras representações diplomáticas pelo regime de Nicolás Maduro. A decisão de Maduro veio com uma resposta ao não reconhecimento de sua reeleição por parte de vários países, incluindo a Argentina. A bandeira brasileira foi hasteada no prédio, simbolizando a nova responsabilidade do Brasil em proteger o local e os 6 oposicionistas venezuelanos que lá se encontram asilados. Você, Dávila, que a gente precisa considerar em relação a essa imagem simbólica, inclusive, o hasteamento da bandeira brasileira na Embaixada da Argentina em Caracas. Apesar de uma diferença ideológica entre Brasil e Argentina por conta de seus presidentes, em um momento de caos, é importante a união de 2 nações tão importantes da América do Sul, né, Dávila? Com certeza, mostra que o interesse dos 2 países está acima da divergência política entre o presidente da República do Brasil e o presidente da República da Argentina. Então, me parece uma coisa muito boa. Agora, uma coisa que eu temo muito dessa intimidade perigosa de Maduro com o presidente Lula é que, se a coisa apertar muito na Venezuela, que Maduro peça para ser exilado no Brasil. E aí? O que é que nós vamos fazer? Vamos aceitar? Vamos ser aqui a colônia de férias de Maduro e de seus comparsas? Eu não acho que esse assunto está fora da mesa. Acho que esse é um assunto que pode ocorrer nas ligações telefônicas se Maduro entender que ele está num beco sem saída. É isso. Você, Roberto Mota, como refletiu quando viu essa imagem a equipe brasileira hasteando a bandeira na Embaixada da Argentina? O corpo diplomático da Argentina é expulso, então os diplomatas e embaixadores brasileiros, enfim, o corpo diplomático do Brasil assumindo, pelo menos provisoriamente, a Embaixada da Argentina, cuidando ali do local, hein, Mota? Me parece uma oportunidade de dar parabéns à diplomacia brasileira. E oportunidades como essa têm sido um pouco raras nos últimos tempos. Os críticos do atual governo já disseram, como eu comentei há pouco, que a atual política externa é a política externa do PT e não da nação brasileira. E é bom a gente ver numa cena como essa que há exceções a essa regra. Então, vamos dar parabéns à diplomacia brasileira por ter assumido essa missão de proteger, vamos lembrar, 6 opositores do ditador Nicolás Maduro, que estão refugiados no prédio, e também parabéns ao estadista que preside a Argentina pela sua firmeza moral e coragem num momento como esse. Inclusive, apesar de todas as diferenças, ele manifestou a gratidão, um agradecimento ao Brasil por essa mensagem, inclusive, com o hasteamento da bandeira e também a custódia da Embaixada da Argentina durante esse período. E aí está o post de Javier Milei, essa postagem de agradecimento ao Brasil. Você, delegado Palumbo, tem uma simbologia importante, né, nesse episódio. Já tratamos tantas vezes aqui nos últimos meses das diferenças entre Argentina e Brasil por conta das administrações de Milei lá e do presidente brasileiro aqui, enfim. Mas em um momento como esse, uma crise que envolve tantos países do mesmo continente e as suas diplomacias, naturalmente, é um exemplo e tanto, né? Em uma decisão sensata. Agora sim, eles deixaram o viés político e ideológico de lado e começaram a agir com diplomacia. Tanto o governo brasileiro, a gente tem que enaltecer isso, que agiu muito bem, quanto o Milei, quando ele pega e agradece. Aliás, o pedido veio da Argentina para que o Brasil tomasse essa atitude. E tomou protegendo. O Maduro, ele é capaz de tudo. Não vai me surpreender se ele invadir lá e prender esses opositores, porque um dos opositores é um dos grandes responsáveis pela campanha eleitoral de Edmundo Gonzalez. Ele é capaz de tudo. E aí vai rachar, por vez, a relação harmoniosa, entre aspas, entre Brasil e a Venezuela. Aí o governo vai realmente ficar numa sinuca de bico, porque se ele tomar qualquer tipo de atitude contra
a embaixada brasileira ou quanto os brasileiros lá estão, ele vai arrumar uma briga aqui com o governo brasileiro, exceto se eles deixarem o viés político ideológico, não deixarem o viés político ideológico de lado e falar que não tem nada demais, que não é a Terceira Guerra Mundial, declarações nesse sentido que ele mesmo fez. Pois é, vou até pedir para a direção, se tiver a postagem do Javier Milei mais uma vez, eu quero destacar para a nossa audiência, porque ele publicou esse agradecimento. Agradeço imensamente a disponibilidade do Brasil em cuidar da custódia da Embaixada da Argentina na Venezuela. Agradecemos também a representação momentânea dos interesses da República Argentina e de todas as suas cidades, fecho aspas. Inclusive, o porta-voz do governo da Argentina, Manuel Adorni, ele falou sobre a relação diplomática com o Brasil. A produção separou esse trecho, vamos acompanhar. O presidente está agradecido pelo ocorrido. Ele se manifestou a respeito por meio do Twitter e agradeceu ao Brasil. Foram inúmeras vezes que já dissemos que as relações diplomáticas com o Brasil existem. E existe uma colaboração mútua entre os dois países desde o início da gestão. E isto tem sido impecável. Hoje estão saindo de lá os diplomatas argentinos que retornarão à Argentina no sábado. Não vamos dar o resto dos detalhes por questões de segurança. Nossa relação com o Brasil, em termos diplomáticos e comerciais, é incrível. O resto são questões de natureza diferente. Entendemos que é claro que eles estarão protegidos, e daí a importância. E daí também a gratidão que temos ao Brasil pelo cuidado que eles terão com as nossas responsabilidades lá ou com o que foi a nossa responsabilidade lá na Venezuela. Estão claramente se sentindo que eles estarão lá. Estamos convencidos de que estarão seguros. A gratidão do presidente é uma gratidão em termos de relações diplomáticas e pelo que o Brasil tem contribuído para quem está nos ajudando nesta situação complexa com o ditador Maduro. Um belo exemplo, né, Luiz Felipe Dávila? O agradecimento de Javier Milei também. O posicionamento do Brasil não poderia ser diferente em um momento tão difícil como esse, né, Dávila? Exatamente, mas de novo aqui, como bem disse Mota e o delegado, porque nós precisamos aplaudir esta atitude da diplomacia brasileira. Uma demonstração clara de que há, sim, dentro do Itamaraty, ainda resquícios de uma diplomacia que pensa nos interesses nacionais e que consegue fazer uma política de Estado se sobrepor a uma política ideológica militante. Parabéns pela diplomacia brasileira, parabéns pela reação da Argentina. Esta falta de cortesia, respeito e civilidade é o que falta hoje no mundo e que nós precisamos para salvar a democracia e a liberdade. Algum outro aspecto, Mota, algum complemento em relação a essa notícia, por favor? Sim, eu acho que ficou muito claro para mim que essa notícia mostra uma diferença importante entre governo, Estado e nação. O Milei está agradecendo ao Estado brasileiro, né? O governo é formado pelo Poder Executivo e dura um mandato. O governo tem lá o partido ou os partidos que participam do governo. O Estado brasileiro é formado pelos três poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E a nação inclui o conceito do povo brasileiro, que tem um enorme carinho pelo povo argentino. Nós, na América do Sul, somos todos povos irmãos. Não temos nenhuma guerra de fronteiras, não temos nenhum povo querendo destruir o outro, como acontece em outras partes do mundo. O nosso problema são os nossos políticos. Pois é, delegado Palumbo, só para encerrar, eu tenho recebido muitas mensagens em relação àquilo que o senhor disse há 2 dias sobre a posição do Brasil, uma sinuca de bico em que o presidente da República estaria. Há um alinhamento ideológico com o Nicolás Maduro ou uma relação de muitos anos, só que há muitos elementos que acabam forçando o governo brasileiro a tomar uma decisão e adotar um posicionamento um pouco mais firme e crítico em relação a tudo isso que acontece. E alguns entendem como inevitável o rompimento dessa relação entre o governo brasileiro e a ditadura de Nicolás Maduro. Agora, será que vai acontecer?
Tomara que sim. A gente espera que isso aconteça. Que, na verdade, o governo se colocou num problema, né, que ele poderia ficar mais distante, observar e depois tomar qualquer tipo de atitude. O problema é que ele foi se meter, falando em observadores, falando em mandar a gente para lá, e depois agora ele está numa sinuca de bico. Está numa sinuca de bico porque ele pediu para que se entregasse as atas. E depois, numa reunião da OEA, ele se absteve de votar, que era justamente para pedir a ata. Então, ele está toda hora se colocando em contraponto. Ele está toda hora divergindo da razoabilidade. Né? A diplomacia tem que estar acima do viés político e ideológico. E a situação do governo brasileiro, creio eu, que vai ficar insustentável a partir do momento que nós estamos vendo mais mortes, mais repressão, mais abusos, mais prisões ilegais. O governo brasileiro, uma hora, vai ter que se posicionar. E não pode se posicionar a favor da Venezuela, a favor de Maduro. Claro, sem dúvida. Agora, Dávila, as declarações dadas até aqui pelo presidente brasileiro quase que normalizam o processo eleitoral de lá. Enfim, até ele chegou a mencionar em algum momento que é preciso que o presidente venezuelano entregue as atas, tal, mas querendo dizer, olha, aparentemente foi um processo eleitoral normal, enfim, quase que desconsiderando o caos social que a gente tem observado por lá e também os vários questionamentos de organismos internacionais e dos próprios opositores, né? Esse é o grande problema hoje das falas do presidente da República. Porque isso pode ser uma fala pessoal, mas não pode ser a fala do chefe de Estado, daquele que representa os interesses do Brasil. Porque isso não é de acordo com o interesse do Brasil. O interesse do Brasil é que a Venezuela tenha eleições limpas e livres. E não foi o que ocorreu. Então, às vezes, e é por isso que isso gera muita confusão, e daí a convocação, inclusive, do ministro das Relações Exteriores ao Congresso Nacional, quando há ruído entre o que o presidente manifesta como uma opinião pessoal e isso é passado, evidentemente, para o resto do mundo como a opinião do Estado brasileiro. E não é. Este é o problema das falas descuidadas e não ensaiadas do presidente da República. Quer fechar você, Mota, em relação a essa expectativa para um posicionamento do governo brasileiro? Claro que tem a possibilidade de uma conversa entre os dois líderes, mas há, inclusive, muita expectativa para uma fala um pouco mais contundente e firme por parte ou da diplomacia ou do governo brasileiro. Mota. Eu acho, Caniato, que a gente não deve alimentar esperanças indevidas. Eu acho que pessoas que passaram a sua vida política toda manifestando um determinado tipo de visão, apoiando uma determinada linha de pensamento, não vão mudar de opinião agora, ainda mais quando estão em posição de poder. Então eu não espero nada diferente do que a gente já viu até agora. Isso evidentemente mostra com clareza a diferença que existe entre o sentimento de quem hoje está no governo brasileiro, da maioria da população, que eu acho que compartilha da opinião de que eleições limpas são essenciais para a democracia e já passou há muito da hora de Maduro achar uma outra ocupação na vida.